Como é que eu faço para resolver isso daqui? Qual é a primeira... Posso já? Qual é a primeira coisa que eu faço para resolver isso daqui? Desenhar. Olha, eles estão bem treinados. O nome disso é trauma. Ele não vai botar o erradinho, não. Primeiro passo. Eu lembrei de uma música. Não, eu queria falar erradinho com o resultado, só para a gente ter Dá? uma ideia. Porque vai que a resposta é totalmente diferente, já que tá. Pessoal, a conta faz parte da questão. Porque não adianta você raciocinar certo e fazer a conta errada. Por quê? Porque se você é advogado e faz a conta errada, seu cliente sai na merda. Se você é juíza e você faz a conta errada, você faz uma má prestação jurisdicional. A conta faz parte do processo. Tá? Então, sério, vocês acreditam? 3 filhos, Mateus, Maraísa e Simone. Simone, Mateus tem Gustavo e Luan, Simone tem Simária. Pronto. Marília tem... Depois que eu faço a árvore genealógica, qual é o próximo passo indispensável para responder isso adequadamente? Qual é o regime de casamento aí? Por quê? A questão disso. Precisaria estar escrito? Não. Ok. É o presumido. Perfeito. E é que eu fui tão maravilhoso com vocês que eu trouxe expressamente o que é patrimônio comum, o que é patrimônio particular. Preciso identificar isso. Por que eu preciso identificar isso? Porque para diferenciar a ameação... O que é a ameação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, o que é patrimônio hereditário. Porque o patrimônio hereditário é composto pela ameação que competiria ao morto, somada com o patrimônio particular do morto. Tudo bem? E também, porque aqui, como eu tenho descendentes e cônjuge ou companheiro, eu preciso olhar para o regime de bens para saber se o cônjuge ou companheiro vai receber herança ou não, além da sua própria ameação, claro que já é dele, e saber sobre quais bens há essa divisão de herança. Isso é fundamental, porque a gente já estudou na semana passada que no regime da comunhão parcial, o cônjuge ou companheiro herda, mas não herda tudo. Herda apenas o quê? Vai dividir herança com os descendentes em relação a quê apenas, Marta? Em relação ao que eles adquiriram depois do casamento. Não, bem particular. Ao que, Ivanária? Ao que era patrimônio particular do morto. Porque o que era bem comum, ele não vai dividir herança com os descendentes, porque ele já tem a própria ameação. A lógica é toda essa. Uma lógica que não se aplica quando eu estou falando de ascendentes. Tá? Não se aplica quando eu estou falando de ascendentes. Mas para descendentes, no regime da comunhão parcial, o cônjuge, ao identificar com sua própria ameação, se houver, vai dividir a herança com os descendentes em relação ao patrimônio particular do morto, se houver. Tudo bem? Então aqui eu sei que eu tenho o patrimônio particular de R$1 milhão. E aqui eu tenho o patrimônio comum de 900 mil, que eu sei que metade é 450, que é da ameação de Jorge, né, Jorge? É. De Jorge. E o que acontece com esses 450 da ameação de Jorge? É dele. Não entra para ser partilhado em herança, porque não é herança, é de quem está vivo, né? Já é do cônjuge sobrevivente. E aí eu tenho 450 mil, né? Que é ameação de Marília, que é patrimônio comum. Por que saber isso é relevante? Porque esses bens aqui serão partilhados por quem? Pelos descendentes apenas. E esses bens aqui serão partilhados entre quem? Descendentes em concorrência com o cônjuge. Pessoal, vocês precisam identificar isso. Professor, repete só de uma parte, por favor. Okay? Essa parte a parte vai ficar com o cônjuge e a parte vai ficar só com os descendentes. Que foi o nosso assunto da semana passada, que no regime da comunhão parcial, havendo bens comuns e particulares e cônjuges e descendentes, o cônjuge sobrevivente vai dividir a herança com os descendentes apenas em relação ao que era patrimônio particular do morto. Por isso que eu preciso identificar o que é patrimônio comum e o que era patrimônio particular.
em relação ao que integrava o patrimônio comum do casal e que virou meação e, portanto, herança deixada pelo morto, sobre esses bens que integravam a comunhão, ou seja, que era o patrimônio comum, o cônjuge sobrevivente não vai dividir a herança, essa herança será partilhada exclusivamente entre os descendentes. Tudo bem até aí? Beleza? E aí eu preciso ver quais são os descendentes que vão receber herança, porque eu sei que Jorge vai dividir a herança em relação a esse R$ 1 milhão de patrimônio particular. Eu preciso saber, ele vai dividir a herança com quem desse patrimônio particular e quem são os descendentes que vão dividir esses 400 mil que integravam o patrimônio comum. Beleza, então tinha de filhos, né, Mateus, Maraísa e Simone, só que Mateus era morto. Mateus é o que? Pré-falecido. Morto pode herdar? Não. Mateus vai receber herança? Não. Beleza, vocês são maravilhosos. Saindo daqui sabendo que morto não pode herdar, vocês já sabem muita coisa, é verdade. Tá? Marília morreu, né? E Simone renunciou. Beleza. E aí, como é que eu faço essa partilha? Primeira coisa que eu preciso verificar é quem são os parentes de grau, de classe, perdão, e grau mais próximos da morta. Quem são? Por que Maraísa? Porque ela é descendente. Descendente de primeiro grau. Não tem ninguém mais perto do morto do que ela. Beleza. E eu tinha também Simone, mas Simone o quê? Ela não quis receber a herança, então não a considero. Qual é o tratamento que eu dou a ela? Como se nunca tivesse existido. Perfeito. E eu tinha Mateus, só que Mateus morreu antes da nossa decúnjuge aqui. Né? O que vocês dizem então? Como é que vai ser partilhada essa herança? Falando só do patrimônio comum, né, que é só entre os descendentes. E aí, quem que vai ficar com esse 450 mil? Primeira pergunta. Maraísa, recebe ou não recebe? Recebe. Ela recebe. Gustavo e Luan, recebe ou não recebe? Recebe. Por quê? Representam o descendente, né, o filho pré-falecido. Perfeito. E Simária, recebe ou não recebe? Não. Sim ou não? Não. Por que não? Porque ninguém representa renunciante, porque o renunciante não é considerado pré-morto, é considerado como se nunca tivesse existido. Portanto, eu tenho aqui uma herança dividida em 2 na linha dos descendentes, né? 50% para Maraísas e os 50% de Mateus vai ser partilhado por Gustavo e Luan. Em relação ao que é patrimônio, o que era patrimônio comum, né, esses 450 mil, e o que era patrimônio particular vai ser dividido em 3. Esse 1 milhão que eu ainda escolhi mal o número. Escolheu mesmo. Que vai ser dividido em 3. Que vai ser dividido em 3. 1/3 para Jorge, 1/3 para Maraísa, 1/6 para Gustavo e 1/6 para Luan. Pode falar. No caso aí, Jorge tem garantida a 4ª parte, só que ele dividiu mais do que 25%. Bora lá. Quarta parte. Bora lá. Essa parte. Ele tem 1/3. O que é maior, 1/3 ou 1/4? Então eu não preciso falar aqui da reserva de 25%. Por quê? Porque o que já fica por ele nessa divisão já é maior do que o mínimo. Os 25% são o mínimo que ele tem direito a receber. Se fossem mais filhos aí para dividir, ele teria garantido 1/4 dele. Não, eu perguntei porque eu esqueci disso. Se fossem mais filhos, é errado. E aqui eu tenho... eu tenho 1/3, né? Isso. Do patrimônio particular. Pois é, professor. Aqui eu tenho metade 3, no meu aqui. do patrimônio comum. Quem vai ficar aqui? Pessoal! Estou resolvendo a questão. Aqui eu tenho 1/4 do patrimônio comum.